Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à semana do Estúdio Cheio Mais de 10 mil. Meu nome é Sabrine Magalhães, eu sou fisioterapeuta e criadora desse curso gratuito de uma semana, onde eu vou te mostrar como você pode encher o estúdio de Pilates e conseguir faturar mais de 10 mil por mês, todo mês. Mesmo que você esteja aí começando agora, ou que você já tenha aí seu estúdio há um tempo, ou mesmo que você ainda não tenha o seu estúdio, mas queira abrir o seu próprio espaço. O passo a passo que eu vou te entregar aqui nessas aulas vai te mostrar o que você precisa fazer para captar mais clientes, encher a agenda do estúdio e faturar mais de 10 mil por mês, todos os meses. Eu sei que no fundo aí você não está acreditando, você está pensando que isso não é possível. Ter um estúdio cheio, faturando mais de 10 mil por mês, com tanta concorrência, as pessoas sem querer gastar dinheiro, com tanta dificuldade que você tem aí no seu dia a dia para conseguir mais clientes. Ou até mesmo você pode estar se perguntando aí, tá, Sabrine, mas se você já sabe faturar alto aí, com seu estúdio cheio, por que você vem aqui me ensinar isso de graça? Qual é a pegadinha? Não tem pegadinha. E também não é impossível para você. Depois que eu mesma tive esse resultado na minha vida e descobri uma forma simples de ensinar isso e ajudar a dezenas de outras pessoas a terem esse faturamento também, eu decidi ampliar essa minha atuação de trabalho e ensinar isso para outras pessoas. Muitos profissionais de Pilates precisam dessa ajuda. Eu tenho cursos, mentorias, consultorias, onde eu ajudo profissionais de Pilates a lotarem os estúdios. Mas eu também dou aulas de graça para essas pessoas e para que vocês aí me conheçam o método e possam aplicar aí sozinhas também. Eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui e da forma que eu vou te mostrar não está disponível em lugar nenhum. E sabe por que eu estou te falando isso? Porque quando eu comecei lá atrás e precisei de conhecimento, precisei de apoio para ganhar cliente, ganhar mais alunos, aumentar o meu faturamento, eu não conseguia as informações assim, como eu vou te mostrar aqui. Eu sei que esse método pode sim te tirar aí dessa vida apertada, desse caos financeiro, da agenda bagunçada, com muito trabalho, pouco tempo, o dinheiro não sobra para nada, você não consegue tirar o seu salário. Eu sei que você passa por isso. Esse método pode te levar a ter a agenda lotada, com alunos que te pagam em dia, um estúdio cheio que fatura mais de 10 mil todo mês. Você pode contratar profissionais novos aí para te ajudar, te trazer tranquilidade de vida, para você poder realizar os seus sonhos aí, viver de Pilates. Esse passo a passo é como se fosse uma receita de bolo. Na hora que você aprende a receita, você pode fazer o bolo do tamanho que você quiser. Olha o caso da Heloísa. Ela não só aprendeu a faturar mais de 10 mil no estúdio, como ela hoje está faturando mais e mais. Ela conseguiu fazer esse bolo ainda maior. Eu sou fisioterapeuta, né? Eu moro em Foz do Iguaçu. Eu formei em 2018. Em abril de 2019 eu abri meu estúdio. A primeira vez que eu tive foi pela Juliana Renault. Você deu uma palestra lá, uma aula lá. Eu comecei a ver os vídeos, eu falei, opa, é aqui que eu vou colar. Você já dá ali o que deu certo. Você já tem a fórmula, é esse aqui que dá certo. Você só vai lá e aplica. E aí agora já tá tudo estruturado. Esse mês a gente chegou em 17. O último foi 11 para 17, 200 e pouco. Cara, não sei nem colocar em palavras, Sabrina. Só sei te dizer que foi um dos melhores investimentos que eu já fiz. E ainda tem a Helenara, que não sabia o que fazer e nem por onde começar para sair do caos e faturar mais. Mas quando ela viu esse passo a passo, ela saiu de um faturamento de 4 mil para um faturamento de mais de 10 mil todo mês. Esse mês ela chegou aos 11 mil com Pilates. A média que eu tirava no outro estúdio geralmente era de 4 mil, né, mais ou menos. No mês passado, né, que foi ele que eu fechei, eu já passei dos 10 mil de faturamento. Esse mês eu ainda não contabilizei tudo 100%, mas eu acredito que eu já passo dos 11. Então, praticamente em um ano, eu tripliquei o meu faturamento. Legal, né? Eu quero te mostrar que isso é possível para todo mundo. Mesmo que você esteja aí começando agora, ou que você já trabalhe com Pilates há um tempo, mas sinta que você está estacionado aí, não consegue ganhar mais alunos para encher o estúdio e aumentar o seu faturamento. Você deve estar pensando aí, mas eu faço de tudo aqui para ganhar alunos, para aumentar meu faturamento, mas eu não tenho lucro, Sabrine. Eu tento fazer certo, mas eu não tenho resultado.
é porque você está tentando da forma errada e não está tendo resultados bons aí. Então, não desista de trabalhar com Pilates. Não desista de ter uma vida organizada, uma vida tranquila. Não desista do seu sonho. Desista é dessa forma atual aí que você está fazendo, entende? Então vamos lá. Para a gente começar, deixa eu te explicar o que você vai ver nessa semana gratuita. Nesses 7 dias, a gente vai ter 3 aulas disponibilizadas aqui, nessa área de vídeo, onde você está assistindo essas aulas agora. Essas aulas, elas não são ao vivo, elas são gravadas, mas elas ficam no ar por pouco tempo. São 3 aulas. Em cada aula, eu vou detalhar o método que eu criei e como que eu consegui encher o estúdio para chegar nesse faturamento de 10 mil todo mês. Essa aula 1 aqui, você vai ver os erros que você pode estar cometendo aí e nem sabe. Esses erros, eles podem estar te impedindo de chegar nesse faturamento. Acredite, são erros graves. E eu vou te mostrar também como você pode corrigir cada um deles. Na aula 2, que vai ser liberada quarta-feira, eu vou te mostrar estratégias simples, mas de grandes resultados. E você vai aplicar e vai virar o seu jogo. E na aula 3, que vai ser liberada sexta-feira, você vai entender a virada de chave. O que eu fiz aqui para ter o faturamento de mais de 10 mil todo mês. Vai ser uma semana incrível, de muito aprendizado. E pode transformar aí a sua vida profissional e pessoal também. Você vai aprender um passo a passo, você vai aprender um método. E se você quiser ver casos reais de profissionais que aplicaram esse método, venceram aí seus desafios, conseguiram mais clientes, aumentaram o faturamento, você vai poder assistir todas as noites lives de casos reais, às 21 horas. Essas lives elas vão acontecer lá no meu Instagram, @sabrine.magalhãespilates. Então anota aí para você já começar a seguir e não perder isso. As aulas elas são segunda, quarta e sexta de manhã e essas lives às 9 horas da noite lá no Instagram com casos reais. Você não pode perder nada. Pensa, é para você faturar mais de 10 mil por mês. Eu tenho certeza que você vai conseguir priorizar isso e acompanhar o máximo dessa semana gratuita. E olha, eu sei que a sua vida é uma loucura, eu sei que você não consegue dar conta de tudo isso. Eu sei que você não consegue pagar suas contas aí no final do mês. Eu era assim, como você. Eu terminei a faculdade cheia de sonhos. Eu queria ganhar dinheiro com a minha profissão, ter sucesso logo, sabe? Eu pensava que eu podia fazer o que eu sabia lá na faculdade, mas não era muito bem assim. O dinheiro não sobrava, eu não conseguia realizar os meus sonhos. Eu também vivia nessa bagunça aí que você está vivendo hoje. Eu também já vivia insatisfeita com o meu salário. Eu também vivia nessa rodinha do rato. Trabalhava, só pagava conta. Meu faturamento era péssimo. O dinheiro nunca sobrava. Eu não via lucro no final do mês. Eu me sentia uma profissional super incompetente, parecia que eu não andava para frente. Eu sofria todo final de mês. Eu não sabia se o dinheiro ia dar. Eu não conseguia programar nada, viagem, passeio, cursos, congressos, era tudo muito apertado. E investir o dinheiro, eu não sabia nem o que era isso. Quando eu me formei e caí no mercado de trabalho, assim, igual você, eu pensava que bastava aquilo que eu tinha aprendido lá na faculdade. E aí o que eu fiz? O que você pode ter feito aí? Eu fiz 3 pós-graduações, 2 cursos de especialização. E eu achei que a pós ia resolver minha vida. E eu continuei sem ganhar dinheiro. Eu percebi que essa pós, esses cursos que eu fiz, eles não eram suficientes. E aí eu pensei, e agora? O que eu vou fazer? Bom, vamos lá, vamos trabalhar. Eu trabalhei em 2 clínicas, era um corre-corre danado. Trabalhava em domicílio, trabalhei também num banco como fisioterapeuta do trabalho, fazia ginástica laboral, chegava em casa exausta, morta, não conseguia fazer mais nada, não conseguia aproveitar minha vida. Nessa época eu ganhava 1.000 e pouco, não dava pra nada. E aí eu comecei a trabalhar lá no banco e comecei a prestar atenção lá na gestão deles. E aí eu falei, isso aqui é um negócio. Depois eu comecei a trabalhar numa grande multinacional. Eu era responsável pelo programa de ergonomia e treinamentos lá da empresa. Eu aprendi muito lá sobre gestão e empreendedorismo. Aí eu comecei a pensar, isso aqui é um negócio, é uma empresa. E se eu aplicasse isso na minha empresa?
E se eu tivesse o meu negócio próprio? E aí a vontade de ter o meu estúdio, né, ter as rédeas ali nas mãos, só crescia enquanto eu trabalhava lá. Eu não queria ter teto de salário. Eu queria estipular quanto eu queria ganhar de salário. Eu não estava feliz lá trabalhando. Meu emprego ele não me deixava ajudar as pessoas. E aí eu tomei coragem e fiz o meu pedido de demissão dessa grande multinacional, onde eu fiquei por 6 anos. Eu tive muito medo. Eu passava noites em claro, pensando se era isso mesmo que eu devia fazer, se eu estava certa da minha decisão. Enfrentei a barreira da minha mãe, enfrentei a barreira do meu esposo, de amigos que me achavam louca e me aconselhavam, sabe, pensar melhor ali. Mas não, eu pedi minha demissão. E eu vi que isso foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Eu tive coragem, abri o meu estúdio de Pilates, enfrentei o meu medo. Mas eu não sabia nada sobre gestão. Eu não sabia administrar o meu estúdio. Eu abri as portas e comecei assim, sem saber sobre finanças, sem saber sobre negócios. O que aconteceu? Deu tudo errado de novo. E eu pensei, meu Deus, eu fiz faculdade, achei que era a minha salvação e nada. Fiz pós e não ganhava dinheiro. Trabalhava em um monte de lugares e nada. Aí eu abri meu estúdio, achei que daria certo e estava dando tudo errado mais uma vez. Mas eu não sabia nada de gestão. E aí eu lembrei quando eu trabalhava lá naquele banco, o que eles faziam lá na gestão? E eu vi que eu não sabia divulgar. Os alunos não chegavam aqui no estúdio. Eu não tinha agendamento, ninguém perguntava preço, horário. E aí eu falava, gente, tem alguma coisa errada comigo? E quando chegava uma pessoa nova aqui no estúdio, eu não tinha técnica para abordar, sabe? Eu não sabia vender, eu não conseguia agendar nenhuma aula. Era ruim demais, eu ia triste para casa, preocupada e ficava só pensando no meu fim do mês. Eu sempre trabalhei muito, mas eu não via a cor do meu dinheiro. Eu vivia pesquisando um curso, um método que me ajudasse a ganhar mais alunos, a encher o estúdio, para que eu faturasse mais. Só que eu não encontrava nada que falava sobre isso. E aí o que estava ruim ficou ainda pior. Chegou uma tal de pandemia. Eu fechei as portas do estúdio e eu fiquei 6 meses com o estúdio fechado. Olhei para minha conta e tinha R$0 de reserva. O lockdown aqui na cidade se estendeu por meses. E eu falei, e agora? É o fim. Mas não, foi o recomeço de um sucesso. Foi a melhor coisa que aconteceu aqui no meu negócio. Me fez olhar de fora, me fez estudar, tomar atitudes diferentes, olhar para os meus números, para a minha gestão e questionar aquilo que não dava certo. E entender o que realmente eu deveria fazer para que a gestão desse certo e eu faturasse ainda mais. Eu percebi que eu tinha criado um método, um passo a passo. Eu fui colocando ações em práticas e aí no começo não dava certo, né? Eu comecei a colocar técnicas para atrair novos alunos, meu faturamento começou a aumentar e aí eu pensei, opa, eu vou repetir essa ação aí mês que vem. E aquele resultado começou a chegar. Eu lembrei de coisas lá que eu aprendi no banco, comecei a aplicar aqui, mas tinha mês que não dava certo. Eu falei, caramba, eu preciso modificar. Lembrei lá da empresa que eles faziam um controle financeiro básico e eu falei, vou adaptar para o meu formato aqui. E eu fui anotando tudo aquilo que dava certo, mês a mês. Eu ia ajustando aqui, repetindo aquilo que dava certo, corrigindo aquilo que não dava um resultado legal e o faturamento só cresceu. Eu cheguei no marco de 10 mil de faturamento e eu vi que ali era um marco para o negócio crescer. E eu pensei, eu criei um método. Então eu entendi que o que eu estava fazendo ali estava gerando resultado. E aí eu percebi que eu tinha criado um passo a passo. Um método, uma sequência de ações que me traziam clareza e resultado. Aí o negócio começou a alavancar. Eu entendi aquilo que eu fazia certo, aquilo que eu fazia errado que prejudicava o meu negócio, que não estava atraindo clientes, que não estava fidelizando aqueles clientes que estavam comigo. Organizei as minhas finanças, multipliquei o dinheiro do estúdio e eu consegui isso em plena pandemia. E aí eu fiquei pensando, então eu vou ajudar a outros profissionais
para que eles também tenham melhores resultados. E eu tenho certeza que você vai aplicar isso agora, fora da pandemia, e vai ter resultados ainda melhores. Eu decidi sair da minha zona de conforto, ter um estúdio cheio, que me dá lucro, e eu decidi passar isso para outros profissionais. E foi incrível ver o resultado dos meus primeiros alunos e alunas. Pessoas como a Heloísa, a Helenara e várias outras profissionais de Pilates que vocês vão ver aqui ao longo dessas aulas. Conseguindo faturar mais de 10 mil todo mês com esse método. Mais do que isso, conseguindo qualidade de vida vivendo de Pilates. Isso me trouxe muita satisfação. Passou a me preencher, sabe? É algo que me faz feliz, ver outros profissionais de Pilates felizes. E eu tenho certeza que esse método também pode funcionar para você. E é por isso que eu tô aqui, para te entregar de graça esse conteúdo. Porque a forma que eu vou te enviar aqui, ninguém vai te dar isso de presente. Eu quero que mais profissionais de Pilates tenham estúdios de sucesso, um negócio lucrativo, para cuidarem da saúde de milhares de outras pessoas. A sensação que eu tenho de estar aqui na sua frente agora é que a gente está criando uma grande corrente do bem. Então, agora eu preciso te falar os erros que você pode estar cometendo aí e que podem estar te impedindo de ter o faturamento de mais de 10 mil. E eu vou te mostrar como você pode corrigir esses erros aí. Esse passo a passo vai te trazer mais clientes, mais resultados, mais faturamento e você vai passar dos 10 mil todo mês para realizar seus sonhos, viver em paz aí com a sua profissão, para você encher o estúdio da mesma forma que eu enchi aqui e me gera lucro. Mas, para que isso aconteça, você precisa identificar alguns dos erros que você pode estar cometendo aí. O primeiro erro que eu preciso te falar, a agenda lotada. Como assim, Sabrina? Agenda lotada é um erro? Você disse aqui que você ia encher minha agenda. Mas aonde está o erro? O erro está em você encher a sua agenda. Você pode estar aí cometendo esse erro hoje e nem sabe. Você não tem tempo para nada, você só atende. Você chega às 7 horas da manhã no estúdio, sai 7 horas da noite, é uma correria danada. Não tem nem tempo para você ir ao banheiro. Quando você vê, o final do dia acabou, você chega em casa esgotado e não faz mais nada. No dia seguinte, é a mesma coisa. De segunda a sexta. Entra semana, sai semana e é a mesma correria. E o que acontece com isso tudo? Você enche a sua agenda enquanto dono de um negócio e não tem tempo para pensar em estratégias, para organizar, para ganhar mais dinheiro, entende? Então, você precisa encher a agenda do estúdio e não a sua. Faz sentido? E também, ter a agenda cheia, o que adianta se está cheia de buracos, cheia de intervalos? Atende 2 alunos 8 horas da manhã e 9 horas você está vago, depois você volta a atender 11 horas da manhã, aí depois você só começa às 5 horas da tarde, ou seja, tá ruim. Você, enquanto profissional de Pilates, precisa ter essa organização, precisa ter a agenda organizada, entende? Você precisa ter tempo para poder captar mais alunos, divulgar da forma certa, tempo para você atrair pessoas novas para o estúdio. Aqui é que vai nascer o seu faturamento de mais de 10 mil. Tomar conta das entradas, das saídas, pensar em contratar equipe, ter novos parceiros. Bora corrigir esse erro aí. Eu vou te mostrar, inclusive, lá na aula 2, um exercício prático para você aplicar e captar mais alunos para o estúdio. Então, o erro de você lotar a sua agenda pode estar te impedindo de ter um estúdio cheio que fatura mais de 10 mil. E agora eu vou te falar o seu segundo erro. É o erro da venda da esperança. Como assim, Sabrine? Esse erro é você ficar esperando o cliente te chamar no direct. E aí ele não vai no direct, ele não agenda. Quem não passa por isso, né? O cliente não chega até você. Ele não manda mensagem perguntando horário, perguntando o preço. Ou então aquele cliente chega, não se matricula, aquele seu cliente falta e nem te avisa. Tá faltando corrigir esse erro aí. E isso pode estar te afastando de ganhar mais alunos, de encher o estúdio da forma certa e aumentar o seu faturamento para você chegar
aos 10 mil. O erro da esperança é você ficar esperando. É você achar que aquele cliente ele vai chegar até você. Eu vou te mostrar exatamente um funil. Que funil, Sabrine? É o funil que o visitante percorre do direct até ele se matricular e se tornar aluno seu. E o dinheiro cair na conta do estúdio. Entre a divulgação e a matrícula tem uma linha. E você não pode esperar que o cliente faça esse papel sozinho. Você não pode esperar, ficar na esperança de que ele vá fazer isso sozinho. Principalmente nos dias de hoje, com tantas atrações no dia dele. Então eu vou te ajudar a corrigir esse erro para você converter mais visitantes em alunos e encher o seu estúdio aí, para você chegar no faturamento de mais de 10 mil. Agora aqui, antes do erro 3, me diz aqui nos comentários dessa aula, você comete esse erro aí também? De não ter processos para levar o visitante até a matrícula? Escreve aqui nos comentários. Bom, e o erro 3? É o erro do aulão na praça. Como assim, Sabrine? Que erro é esse? Você pode estar pensando aí que fidelizar o seu aluno é fazer aquele aulão lá na praça e pronto. Aí você acorda cedinho, num feriado, num fim de semana, onde você podia estar com a sua família, com seus amigos, leva aquele monte de coisa do estúdio, tatame, bola, faz aquela mesa de café com fruta, ornamenta, dá aula, tira foto, filma, faz story, passa a manhã toda no sol. E aí o que acontece? Não vai nem a metade dos seus alunos. Um ou outro ali que são assíduos, eles vão a tudo, mas a maioria acaba achando que aquilo ali é mais uma aula. E não a aula, o evento, sabe? E você não mostra diferencial para ele. E ele não se fideliza. Ele não fica preso ao seu estúdio por causa de um aulão na praça. Talvez seja por isso que você esteja aí com essa rotatividade no estúdio, aquele entra e sai de alunos, sem fidelização. Então, se você está errando aí, você está errando na fidelização. Você não tem alunos fidelizados. E fidelização gera faturamento. Quando um cliente é fiel, ele é fã, ele se encanta com você e tem gatilhos para isso. E você não aprende a fidelizar cliente na faculdade e manter o seu estúdio cheio. Ao longo dessas aulas, eu vou te mostrar o que você deve fazer. E não só te mostrar o erro, mas também te mostrar o passo a passo para você fidelizar esses clientes aí com você e ter a agenda cheia para faturar mais de 10 mil. Bom, e o erro 4, Sabrine? É o erro da organização Frankenstein. Que isso, Sabrine? Sabe aquela listinha que tem um monte de coisa para você fazer aí? Coisa para comprar, coisa para organizar. Aquele monte de coisa que fica anotado lá no seu balcão, lá na sua secretaria, aquele monte de post-it, monte de papel na gaveta. Pois é. Exame de cliente, sabe? Que fica em sacola. Você quando vai precisar passar o endereço para alguém, você não tem o endereço no celular, você não tem o telefone da instrutora. É a famosa organização Frankenstein. É tudo remendado, sem ordem. Sabrine, mas como assim? Gente, ter organização aí, ter aquilo que o seu cliente vai preencher, vai assinar, ter essas fichas todas organizadas, isso mostra profissionalismo. As rotinas do seu estúdio, elas precisam estar em dia. Tudo aquilo que você vai comprar, xerocar, guardar, organizar. Ter mais clareza de como você vai realizar essas coisas para perder menos tempo preparando, procurando. E outra coisa, aquele visitante novo que chega, ele vê essas suas rotinas todas organizadas, ele vai ver que você tem muito profissionalismo. E ele pode se matricular ali, mesmo sem ter feito sua aula. Então, vamos embora corrigir. Eu vou te mostrar um passo a passo para você corrigir, organizar a sua secretaria. E o erro 5? Esse é bem comum. Eu também já experimentei. O caos nas finanças. Sabrine, mas eu não estou falando de encher o estúdio? Como assim caos nas finanças? Você pode estar aí com uma conta só. Pessoal, misturada com a conta do estúdio. Eu já tive isso também. Também já estive no verdadeiro caos. Ou então você pode até ter contas separadas, mas não está conseguindo ter equilíbrio desse dinheiro, ter controle daquilo que entra, daquilo que sai. O dinheiro não sobra, sabe? No fim do mês. Você nunca sabe se vai dar para pagar as contas. Entra e sai mês e é sempre tudo igual. Eu recebo, por exemplo, de manhã da Dona Maria R$200. Aí eu passo no mercado à noite e compro as coisas para levar para casa.
Eu já fiz muito isso. Chegava no final do mês, não sobrava nada. Eu ficava tensa, angustiada, não sabia se o dinheiro ia dar. Eu sempre ficava no 0 a 0, no negativo. Isso era muito angustiante. Na aula 2, por exemplo, eu vou te mostrar um passo a passo para você organizar o seu financeiro aí. Organizar o financeiro do estúdio, ter a direção certa, sabe? Para um estúdio cheio que fatura mais de 10 mil. E você ter aí sua liberdade financeira trabalhando com Pilates. Acredite, se você sabe um caminho, é só você seguir que você vai chegar lá. E você precisa saber o caminho certo. De preferência, o caminho de quem já percorreu aquela estrada. E não vai te deixar entrar aí em atalhos, em buracos. Então, recapitulando aqui os erros para você já começar a pensar neles aí nessa aula 1. O erro 1 é o erro da agenda lotada, lembra? O erro 2 é o erro da venda da esperança. O erro 3 é o aulão na praça. O 4 é aquele que eu te mostrei lá da organização Frankenstein. E o erro 5 é o caos nas finanças. Bom, agora que você já viu aí que você pode estar cometendo alguns desses erros, eu preciso te mostrar os primeiros passos para você corrigi-los, encher a agenda do estúdio e faturar mais de 10 mil. Você vai poder organizar aí o estúdio, organizar os seus processos, ter lucro com Pilates. Bom, mas eu quero te explicar isso com mais calma. Esses primeiros passos eu vou te mostrar lá na aula 2, para esse vídeo aqui não ficar muito longo. Na aula 2, que vai ser liberada quarta-feira às 6 horas da manhã, eu vou te mostrar os primeiros passos para você corrigir esses erros aí que eu falei hoje. E ter um estúdio cheio com a agenda lotada, faturando mais de 10 mil, para você já colocar em prática logo e começar a ver as mudanças aí, os resultados, trabalhando com Pilates também. Inclusive, eu vou te mostrar lá na aula 2 a técnica dos 3 R's, para você captar mais clientes ainda essa semana e encher a agenda do estúdio. Ah, tem um exercício lá também para você organizar as rotinas do estúdio, para você ter mais tempo, para você ter mais organização, ter o passo a passo certinho. É um processo muito legal. Tem também um processo de boas-vindas, que eu vou colocar aí, mandar para você, você vai anotar e você não vai perder mais clientes. Então anota aí, aula 2 vai ser liberada quarta-feira às 6 horas da manhã, no seu WhatsApp e também no e-mail. Eu sei que sua rotina aí é apertada, mas entra no grupo do WhatsApp, que lá você vai receber todos os avisos. Aí você não precisa se preocupar com horário, com calendário, tem um botão aqui nesse vídeo. Clica e entra no grupo do WhatsApp. Ele é um grupo silencioso, só eu e a minha equipe é que vamos te enviar os avisos, os lembretes. Então clica no botão do WhatsApp se você ainda não entrou. Quando acabar essa aula aqui, você faz isso, porque é muito importante que você esteja lá no grupo. Então, se prepara que essa semana está só começando. Revisando então, nessa aula aqui eu te expliquei os erros que estão te afastando de ter esse estúdio cheio que fatura mais de 10 mil. E não se esqueça de olhar para esses erros, de identificar esses erros. Às vezes você está cometendo eles aí, hoje mesmo. Faz um print aí dessas suas anotações, sabe? Tira uma foto aí sua agora, você assistindo essa aula. Me marca lá no Instagram, @sabrine.magalhãespilates, para eu ver quem é você. Aí eu te chamo no direct e te ajudo ainda mais. Bom, antes de eu encerrar, eu quero te pedir uma coisa. Deixa um comentário aqui embaixo, dizendo se você gostou dessa aula, o que você aprendeu, se você se identificou com alguma situação, qual sacada, qual insight você teve. Se você tem alguma dúvida, pode faz sua pergunta aqui embaixo. Eu prometo que eu vou responder a todas. E também acompanhe os conteúdos gratuitos lá no Instagram, sabrine.magalhãespilates. Ah, hoje tem ao vivo às 21 horas as lives de casos reais de profissionais de Pilates que já aplicaram o que vocês vão ver aqui nessa semana gratuita e já faturaram mais de 10 mil com o seu estúdio de Pilates. Então eu te vejo quarta-feira na aula 2, no grupo do WhatsApp e também no seu e-mail. Às 6 horas da manhã você vai receber a aula 2 e você pode assisti-la durante todo o dia. Eu te vejo lá. Tchau, tchau! Esse mês a gente chegou em 17.
O último foi 11 para 17.200 e pouco. A média que eu tirava no outro estúdio geralmente era de 4 mil, né, mais ou menos. No mês passado, né, foi ele que eu fechei, eu já passei dos 10 mil de faturamento. Esse mês eu ainda não contabilizei tudo 100%, mas eu acredito que eu já passo dos 11. Com 3 meses eu já estava lá onde eu estava pensando em 9 meses. Eu passei dos 10K já, 11.234. Eu já sou uma aluna 10K e eu comecei com uma aluna com 5K. Me abriu muito a mente, assim, para a parte financeira, tá? Assim, muito, porque faltava muita organização nessa parte. Porque, assim, ó, eu, graças a Deus, cheguei nos 10K. Cheguei nos 10K, tô bem. Com relação ao faturamento, muito engraçado, porque, assim, eu tava estagnada. Eu queria sair disso. Eu conseguia, sabe, chegar no 20K. Então, assim, para mim foi uma surpresa, assim, e vejo que dá para passar disso. Normalmente de mais ou menos 30 anos. Eu acho que em março, abril, eu acho que eu já estava chegando no 10K, eu já estava em 10K. Então, assim, foi muito rápido, assim, a virada de chave. Cara, não sei nem colocar em palavras, Sabrina. Só sei te dizer que foi um dos melhores investimentos que eu já fiz. Então, eu praticamente em um ano, eu tripliquei o meu faturamento. Nossa, tá sendo muito, muito bacana. Eu não esperava que ia ser assim rápido. 2 meses e meio, eu saí dos 5 para os 11 agora. E eu tô muito feliz mesmo, assim. O tanto que eu tenho que te agradecer também por isso. Você faz parte desse processo. Vamos junto e vamos longe.